Oi, gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu segundo período da faculdade de História. Pra quem não sabe, meu nome é Emily, seja muito bem-vindo ao canal. Aproveitando aqui os últimos minutos de claridade, porque assim, já está escurecendo e o vídeo já tá ficando escuro. Mas sou eu do futuro pra falar pra vocês que esse vídeo ele foi gravado em 2000 e... Foi esse ano, 2022. Mas ele foi gravado antes das minhas aulas do terceiro período começarem. Ele foi gravado em agosto e agora nós estamos em dezembro. Então, assim, muitas coisas mudaram e ao longo do vídeo eu vou fazendo algumas correções e tudo mais. Então, assim, não estranhem, porque vez ou outra vai estar mudando pra eu atual pra poder contextualizar vocês sobre algumas coisas, tá? É isso. Eu tô cursando agora, né, atualmente eu tô cursando o terceiro período na faculdade e, assim, gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre o segundo, mas eu vou falar de uma forma bem resumida pra que não fique uma coisa muito cansativa pra vocês. Então vamos lá falar sobre esse segundo período da faculdade de História. Enfim, gente, começando sobre como foi a minha experiência, né, nesse segundo período. Foi mais positiva ou mais negativa? Cara, sendo bem sincera, ela ficou ali entre o meio termo, sabe? Eu acho que em algum momento do segundo período eu me perdi. Eu fiquei numa crise em relação ao curso, eu fiquei, meu Deus, será que é isso que eu quero? E foi, assim, bem complicado, porque também no segundo período eu deixei muita coisa acumular. E eu fiquei louca. Eu fiquei louca porque, gente, não dá. Quando as coisas acumulam, não tem pra onde a gente correr. A gente fica sem saber o que fazer, não sabe nem por onde começar, porque tudo é prioridade. Então, assim, foi difícil, foi muito difícil. Mas eu vou começar primeiro falando pra vocês que o meu segundo período, ele foi, assim, ele foi muito bom, porque foi presencial, né, diferente do primeiro. Mas, enfim, eu achei que foi ótimo, assim, tipo, o fato de que o primeiro foi online e o segundo foi presencial, então mesmo que a gente não tivesse aquele contato direto, foi como se a gente já tivesse tido no período anterior, sabe? Falar sobre as cadeiras que eu tive nesse segundo período. E, gente, finalmente no segundo período eu tive cadeiras de História, porque no primeiro período, pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro período eu tive mais cadeiras voltadas pra pedagogia, né? Filosofia da educação, sociologia da educação, que, claro, eu acho muito importantes, mas quando a gente entra na faculdade, a gente acha que a gente vai ver logo de cara história, e quando não é isso que acontece, a gente fica meio naquela assim... Emily do futuro passando pra dizer que a Emily do passado jamais imaginou que ia se apaixonar pelas cadeiras de educação, e muito menos que ia cursar pedagogia, mas enfim, a vida ela é uma caixinha de surpresa. Será? E foi como eu fiquei. Mas enfim, no segundo período, eu até me arrependi um pouco. Eu fiquei assim, nossa, ainda bem que foi no segundo, porque se fosse no primeiro eu ia ficar louca, porque era muita coisa pra ler, gente. Muita coisa pra ler no segundo período. Foi um período difícil, mas vamos falar sobre as cadeiras. Eu tive História Medieval no segundo período, tive História dos Povos Indígenas, História dos Povos Africanos. No total eu peguei 6 cadeiras, tá? Acho que eu não falei, mas eu peguei 6 cadeiras obrigatórias, peguei todas as obrigatórias e peguei uma eletiva, né? Porque a minha quinta-feira tava livre, né? Uma optativa, só que optativa, mas que eu sempre preciso em algum momento. Enfim, lá na UEMA, pelo menos, você precisa fazer, no curso de História, no caso, não sei como é nos outros, mas no de História, assim, você precisa fazer pelo menos 2 cadeiras nas eletivas pra poder completar a carga horária, sabe? Eu provavelmente vou fazer mais do que isso, mas como minha quinta-feira tava livre, a quinta-feira pela manhã tava livre, tava sendo ofertada essa cadeira, eu também fiz, que foi Patrimônio Cultural. Essa foi a eletiva que eu tive e que eu gostei bastante, apesar de alguns pesares, mas nada muito a ver com a disciplina. Enfim, eu já falei de quantas? Eu já falei de 4, né? Eu tive também Teorias da História, que, gente, essa cadeira foi assim, paciência, porque, olha, foi a que me destruiu, me destraçou, me destralhou, foi a que me destruiu. Sem dúvidas alguma, Teorias da História, assim, acabou com a minha saúde mental. Enfim, a gente teve também, além dessas 5, Eu tô tentando lembrar. Caramba, esqueci de anotar. A gente teve... prática curricular na dimensão político-social, que foi a prática 1, né, porque a gente vai ter 3 no total. E, por último, mas não menos importante, Psicologia da Educação, né, gente? Psicologia da Educação era assim, na sexta, pra finalizar a sexta, e foi assim, um amorzinho pra mim, porque foi ótima essa cadeira, eu não tenho nada pra reclamar dela. Mas eu vou falar agora um pouquinho sobre cada uma. Vamos pra mais difícil. A mais difícil foi sem dúvida as Teorias da História. Isso, assim, no período passado eu falei que não teve nenhuma cadeira difícil no primeiro período, é porque, gente, não teve mesmo, porque assim, no segundo foi um pesadelo. Assim, eu não sei explicar pra vocês, mas eu tinha muita dificuldade de ler os textos de Teorias da História, sabe? Tinha, assim, uns dias que eu ia ler os textos, assim, com a cabeça cheia, aquele caos, sabe? Tipo assim, porque a gente não só estuda, assim, não que só estudar seja pouco, porque, enfim, só estuda...
um jeito de falar, mas vocês sabem que só estudar não é pouco. Inclusive, se você tem um amigo universitário, então um abraço nele, porque com certeza ele tá precisando. Enfim, e, gente, sério, assim, eu não tenho muito o que falar sobre essa cadeira, mas foi a mais difícil. Eu tinha muita dificuldade pra ler os textos, e assim, eu ficava um tempão lendo e não entendia nada, porque a impressão que eu tinha, além dos textos de teorias da história, é que eu precisava saber muitas outras coisas antes de ler os textos, e eu não sabia dessas coisas. Então, assim, foi difícil. Foi, assim, um desafio pra mim, e eu cheguei mesmo a chorar, gente. Veio um surto meio. Eu cheguei a chorar por conta dessa cadeira, porque eu fiquei, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Gente, sério, foi assim, foi difícil. Eu não vou falar que foi fácil, porque não foi. Foi qualquer coisa, mais fácil não foi. Foi assim, e eu entendia a aula, entendeu? Sabe? Tipo assim, o professor dava aula, eu entendia tudo que ele tava falando. Mas quando chegava na hora de ler o material, gente, aquilo dali pra mim era um sufoco, entendeu? Um sufoco, e eu ficava tipo, ah, cala, pelo amor de Deus. Porque eu não tava mais aguentando. Eu não entendia as coisas e... A maioria dos textos dessa disciplina eu não entendi. E eu espero... Assim, eu tenho todos impressos aqui, então eu espero retomar um pouquinho mais lá na frente pra ver... Porque eu sei que são conceitos que eu preciso pegar, mas foi difícil. Foi difícil, a maioria dos textos eu realmente não entendi e foi triste. Foi a mais difícil, e foi difícil mesmo. Primeira nota foi uma prova, e eu tirei na prova 6,5, se eu não tô enganada. Então, assim, e valia 10, pra vocês verem o grau. E teve gente que tirou 2, tirou 3. Então, assim, a dificuldade não era só comigo, era uma dificuldade, assim, geral da turma, e não foi fácil. Foi difícil. As outras notas foram de trabalhos, eu acabei conseguindo tirar... Todo mundo tirou a mesma nota nos trabalhos, mas enfim, gente, foi muito difícil, muito difícil. Foi, nossa, eu não gosto nem de lembrar. Agora, a minha disciplina favorita desse período foi, sem dúvida, História dos Povos Indígenas, e eu acho que a influência dessa disciplina ter sido a minha favorita foi muito mais pelos materiais, sabe? Teve aquela quebra do índio indígena, inclusive. Eu estou passando um livro pra gente ler, que foi o livro A Queda do Céu, e, gente, assim, eu não sei o que falar sobre esse livro, porque eu gostei muito, muito mesmo. E assim, foi uma experiência muito positiva, era um livro pra gente apresentar seminário, então cada grupo ficava com uma parte do livro, e eu achei sensacional. Enfim, tive uma experiência muito positiva com a disciplina, e é isso, não tenho o que reclamar, e se eu fosse colocar no top 2, eu colocaria Psicologia da Educação, porque eu também amei de verdade essa cadeira, gostei muito. Psicologia da Educação tem o meu coração todinho. Em relação às provas, seminários nesse período, gente, teve, sobre as provas primeiro, teve muita prova. Se no período anterior, no primeiro período, a gente teve mais trabalho, nesse agora a gente teve bastante prova. A maioria das primeiras notas foram notas de prova mesmo. E assim, eu não vou falar que as provas foram fáceis, porque eu não achei as provas do segundo período fáceis. Algumas com nível maior, outras menor. Mas assim, dizer que foi fácil, não foi. Não foi. Enfim, mas nada assim que a gente não consiga, né, dar conta. Mas uma coisa que demandava muito estudo, muita leitura. Então... Sobre seminários, gente, sério, eu achei que eu ia ficar louca com seminário, porque foi muito seminário, a gente teve muito seminário. Tinha semana que a gente tinha seminário assim, segunda, quarta, quinta e sexta. Simplesmente, assim, uma semana assim, semana que vem eu tenho 5 seminários. Era assim, porque, gente, era muito seminário mesmo. E assim, alguns professores adotavam uma metodologia de, cada semana um grupo, já outros não. Tipo, hoje vai ser todos os grupos vão apresentar. Então, era complicado e era corrido e, enfim, eu sinto, né, que eu não dei meu máximo nos seminários, pelo menos não na maioria deles, porque era uma demanda tão grande que eu não sabia pra qual eu me dedicava mais, eu acabava me dedicando um pouquinho pra cada um e eu acabava não conseguindo entregar tudo que eu queria. Então, gente, no segundo período, eu acho que o que aconteceu muito foi o fato de que eu tava me deixando muito influenciar pelo meu redor, sabe? Então, assim, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Estejam perto de pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês. Essa é uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, porque eu acho que não faz sentido nenhum na graduação a gente estar ao lado de pessoas que, sei lá, não estão na mesma harmonia que a gente, sabe? Não faz sentido. E eu demorei muito pra perceber isso, eu demorei muito pra, de fato, assumir pra mim que tinha certas coisas que não faziam mais sentido e que já não era mais pra mim permanecer naquele mesmo local, entendeu? Então, assim... Eu acho que isso é um processo difícil, né? Eu não vou falar que, nossa, é um processo fácil, porque não é. Mas não é uma coisa impossível também. Então, sejam cientes de com quem vocês se relacionam. E, gente, por favor, corram de pessoas que só sabem ficar reclamando, que só sabem ficar falando mal o tempo todo, porque isso é muito chato. E eu vi um vídeo da Bruna Marchioli, falando sobre amizade na faculdade, em que ela fala que no meio acadêmico tem uma coisa que
é muito chata, que é fofoca. E, tipo assim, quando a fofoca estoura no meio acadêmico, as coisas, elas acabam sendo levadas para um rumo muito maior do que é durante a escola. E isso é uma verdade, assim, absoluta. Então, assim, cuidado com as pessoas com as quais vocês estão se relacionando, porque isso pode afetar diretamente no seu rendimento acadêmico na faculdade, na sua vontade de fazer as coisas, na sua autoestima, coisas desse tipo. Então, assim, tome muito cuidado, sabe? Eu acho que se eu pudesse dar um conselho pra Emily do segundo período, seria pra ela ficar mais atenta, sabe? Ao que tava acontecendo ao redor dela, porque, olha, a bichinha era cega. E digo isso, assim, com toda a certeza do mundo, sabe? Porque, gente, às vezes eu sinto que... Às vezes parece que a gente tá com gente que só arrasta a gente pro fundo. Então, assim, não queiram estar perto de pessoas que só arrastam vocês pro fundo. Cortem o mal pela raiz e deem tchau, tchau. Sério. Foi difícil e, assim, pra mim foi bem complicado, porque eu gosto muito de apresentar um seminário, sabe? Bem feito, aquela coisa. Mas nem sempre dá pra você dar aquela aula, aquele seminário, porque a demanda é muito grande e a gente tem que reconhecer isso e tem que aceitar, né? Porque não tem muito o que fazer. Mas nesse período eu quero me dedicar muito mais, porque eu sei que eu sou capaz, pelo menos, ir melhor do que eu fui nos anteriores, sabe? Porque eu não tenho dificuldade nenhuma pra apresentar seminário. Eu, inclusive, prefiro apresentar um seminário do que fazer uma prova. Mas os seminários, eles acabam assim, eles te pedem um esforço muito grande no sentido de que, beleza, você ficou com uma parte específica, mas não é porque você ficou com essa parte específica que você vai estudar só aquela parte. É muito importante a gente estar por dentro de um todo, porque, enfim, pra gente entender mesmo o conceito total da coisa e também porque, né, caso ocorram perguntas do professor pro aluno, você tem que estar preparado pra responder, né? Então, tem toda essa coisa e, enfim. Sobre leitura, gente, eu não tenho nem o que falar, entendeu? Assim, dispensa comentários, porque não teve tantos livros quanto no primeiro período, mas os livros desse primeiro período foram livros mais densos. E outra coisa, os textos, meu amor, muito texto. Eu vou mostrar pra vocês os textos que a gente estudou no segundo período, pra vocês verem o tanto de texto que foi. Calma aí. Olha só, gente, aqui com a minha base de Harry Potter. Potterhead faz assim, gente. Olha só isso aqui. Isso aqui foram textos trabalhados no segundo período. Meu amor, meu amor, meu bem. Gente, isso aqui não é brincadeira não, tá? Foi muita coisa e tinha assim, uns dias que eu achava que eu realmente ia ficar louca. Eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais. Porque, é sério, aquele negócio lá, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Meu amor, trabalha sim, e trabalha duro, tá? Muita leitura, e leituras mais densas, mais complexas. E quando você chega no segundo período, eu acho que alguns professores pressupõem que você já sabe muita coisa que era pra você ter aprendido no primeiro período, e não necessariamente, por estar no segundo, você já vai saber todas essas coisas, porque assim, cada professor tem um método de ensino diferente, e enfim, não é porque o professor acha que você estudou aquilo no primeiro período que você vai ter estudado. Às vezes o professor acaba não passando uma coisa, porque, gente, na faculdade é aquela coisa, não tem como você estudar tudo. O tempo é curto, você precisa seguir um cronograma, então assim, é uma correria, né, contra o tempo. E, tá bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso estar falando pra vocês. Eu vou falar um pouco agora sobre cada matéria, tá? Fazer assim um resumo geral, começando por História dos Povos Indígenas. Em História dos Povos Indígenas a gente trabalhou muito com texto, trabalhou também com filme, e, enfim, teve apenas um seminário. Assim, foi só um seminário, aí teve prova, e teve também um trabalhinho. Então, assim, eu achei, assim, tranquilo, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, os textos não eram textos enormes, densos, aquela coisa difícil, muito pelo contrário, eram textos assim mais leves, bem direto ao ponto, então assim, não tem do que reclamar. Acho que, sei lá, não vou falar, não vou expor ninguém. Enfim, agora História dos Povos Africanos. Gente, História dos Povos Africanos já foi um caso mais à parte. Eu gostei muito porque, tipo assim, a gente não tem, pelo menos eu não tive História de África no meu ensino médio ou ensino fundamental. Então, o que eu sabia era, tipo assim, coisas que eu tinha lido em algum lugar, visto pela internet, que não necessariamente eram verdades, tá? Então, assim, em história da África, né, História dos Povos Africanos, a gente inclusive lá na faculdade tem 2 cadeiras de História de África, né? Tem essa História dos Povos Africanos e tem uma outra que eu não lembro o nome, mas que, se não me engano, a gente vai ter no 4º ou 5º período. E, assim, eu não tenho, assim, tipo, nossa, reclamar e tal. A professora dava aula, assim, sem igual, sabe? Muito bem. Só que os textos, eles acabavam sendo uns textos grandes, sabe? Assim, uma coisa mais
que dedicavam, você precisava dedicar um pouquinho mais de tempo, sabe? Eram uns textos de 40 páginas, uma coisinha assim mais densa, sabe? E querendo ou não, textos acadêmicos, você não, tipo assim, ai, nossa, vou pegar aqui, sei lá, Percy Jackson. Aí eu, gente, assim, você lê Percy Jackson um dia, e sei lá, mesmo tendo 300 e poucas páginas, mas você não lê um texto de 30 páginas em 2 horas. Não lê, porque é muito denso, entendeu? É muita coisa, então você precisa fazer uma leitura ativa, porque se você ficar só lendo, quando você chega no final do texto, você não captou nada, você não pegou nada da informação do texto, você não pegou o que o texto queria. E, gente, eu tenho que ir pra academia, meu Deus, vai dar 11 horas, meu Deus, como é que eu vou pra academia? Eu vou terminar esse vídeo, vou correndo pra academia, porque a academia fecha 12 horas, já são 10h57, eu vou só tirar essa maquiagem correndo, trocar de roupa e enfim. E, continuando, então, assim, é difícil, é complicado, mas, e eu não vou falar que eu li todos os textos de história dos povos africanos, porque eu realmente não li, mas eu quero ler. Eu tenho aqui alguns, acho que uns 3 ou 4 que eu acabei não conseguindo ler, impressos e, enfim. Gente, chega final de período, você tem que ver o que é mais importante, sabe? Não que determinada coisa não seja importante, mas é porque, assim, vamos supor, a partir do final do período, já era, tipo assim, os textos que a gente tava trabalhando em História dos Povos Africanos eram textos. Vamos supor, cada grupo ficou com um texto para apresentar um seminário. Então, assim, eram textos de outros grupos. Não necessariamente, como é que eu posso dizer? Assim, é a prioridade, é claro, porque é um assunto importante, a gente precisa estudar, mas não no quesito de que, nossa, aquilo ia ser discutido em sala. Às vezes era um outro texto que acabava sendo, enfim, aquela coisa. Mas foi isso, História dos Povos Africanos teve prova, teve seminário e teve muita leitura. A professora não passou nenhum livro pra gente ler, mas passou, assim, vários textos de livros. Então, foi isso. Agora, sobre patrimônio cultural, gente, assim, patrimônio cultural foi uma matéria optativa e no começo eu tava um pouco desanimada em relação a essa cadeira, porque eu acabava tendo muito imprevisto dia de quinta-feira e eu faltei umas 3 vezes, então assim, né, não podia faltar mais nenhuma aula. Mas, patrimônio cultural eu gostei sim, porque eu aprendi muita coisa em relação a São Luís, sabe? Vários projetos aqui em relação ao patrimônio, porque assim, quando você estuda uma cadeira como patrimônio cultural, você geralmente foca mais no local onde você está inserido. Então foi o que aconteceu e eu achei muito interessante nesse quesito. Os materiais que a professora passava também, nossa, eu achava assim o máximo, sabe? Eu lembro que teve um texto que ela passou sobre uma questão, né, de patrimônio cultural, assim, patrimônio cultural entre aspas, dos Estados Unidos, e que eu achei esse texto muito bom mesmo. Eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, curiosíssima pra saber sobre aquilo. E quando foi na aula seguinte, ela nem trabalhou sobre o texto, porque era só pra aula da semana que vem. E na aula da semana que vem eu nem fui. Cara, eu fiquei tão triste, porque eu queria tanto falar horrores sobre aquele texto. Mas enfim. Agora, sobre outra cadeira, eu já falei sobre 3. Teorias da história, como eu falei pra vocês, foi só prova e trabalho. Então, assim, mas teoria da história me pegou muito por conta da questão dos textos, entendeu? Dos textos, assim, muito difícil, que eu achei, assim, a maioria dos textos eu achei muito complicado de entender e eu me sentia muito burra. Eu sei que isso não é o correto e que a gente tem que entender que cada pessoa tem um aprendizado e tudo mais, mas, gente, era impossível eu não me sentir burra lendo os textos de teorias da história. Não se ache burro, entendeu? Assim, você não é obrigada a saber tudo. Mas, cara, eu me sentia, assim, analfabeta lendo os textos de teorias da história, porque a maioria das palavras eu não sabia o significado, eu tinha que ficar toda hora procurando. Então, assim, foi difícil, entendeu? Foi, assim, um caso de baixa autoestima, porque eu fiquei mal. Agora, outra cadeira pra falar Psicologia da Educação são amores. A gente estudou muito sobre o desenvolvimento de uma criança, né? Enfim, da criança até a adolescência, e também várias pessoas influentes para psicologia, vários estudos relacionados, né, voltados para a educação. Paulo Freire, assim, mais por cima, né, porque foi em seminário. Mas enfim, eu gostei muito de Psicologia da Educação, não tenho o que reclamar. E teve poucos textos, e os textos eram bem fáceis, assim, de entender, então foi isso. Prática curricular na dimensão político-social. Não tenho que falar sobre essa cadeira me estressou muito mesmo. Porque assim, gente, nossa, eu sentia que a gente não avançava. A gente ficava o tempo todo naquilo e o tempo todo tinha que ficar fazendo correção de projeto. E, gente, foi preocupante, entendeu? Assim, foi uma cadeira que tirou a minha... Como é que eu posso dizer? Assim, eu tava estressadíssima com essa cadeira, entendeu? Eu já tava assim no ponto de que eu tava, acaba, pelo amor de Deus. E foi só o projeto, assim, não teve prova nem nada do tipo. E foi difícil, gente. Essas regras da BNT, meu Deus do céu, foi assim um caso. E por último, mas não menos importante, história medieval. Muita coisa pra ler também, mas a maioria acabava nem sendo cobrada depois. E, enfim, eu gosto muito de história medieval, mas eu acho que minha experiência não foi tão positiva, por motivos muito específicos que eu prefiro não comentar, mas enfim.
História medieval teve muito seminário. Foi a cadeira de longe, gente. Aí, do nada, a professora vai ter seminário semana que vem. Aí chegava semana que vem, a gente apresentava um seminário. Ah, gente, agora vocês vão fazer um outro seminário sobre esse outro livro na semana que vem. Gente, foi tenso o negócio. E não teve prova. Não teve prova sim, mas foi uma prova de consulta. E sobre o livro Nascimento do Ocidente, A Idade Média e o Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior. E, enfim, muitos seminários, alguns trabalhos, portfólios que demandavam muita pesquisa. E prova também, teve uma prova. E eu acho que foi isso. No mais foi isso, tudo. Não foi fácil. Não foi fácil. Assim, eu pensava em desistir várias vezes, mas não porque, tipo assim, eu tive várias crises durante o segundo período, não pelo curso em si, mas pelo fato de que às vezes eu acabava enrolando, entendeu? Pra ler algum material, porque era uma coisa, por exemplo, os textos de teorias da história, eu acabei acumulando muitos textos, porque, tipo assim, eu tava tão frustrada por não estar entendendo nada, que aquilo me fez ficar com uma crise enorme em relação ao curso, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu, se eu não tô conseguindo entender nem esse texto, como é que eu vou dar aula? E vem essas crises, e foi muito difícil ter que lidar, e, tipo assim, eu chorava muito. Foi o período que eu mais chorei, porque, assim, eu tava muito desmotivada, sabe? Eu tava, assim, muito desmotivada mesmo, eu tava, assim, acreditando zero no meu potencial, e eu tive que ter uma conversa muito séria comigo mesma, em relação a se era isso mesmo que eu queria, e por que que eu tinha escolhido história, e por que que eu tava ali, e o que que eu ainda poderia fazer, sabe? E qual que é meu papel na sociedade. Gente, assim, foi um negócio complicado, mas depois de ter tido essa longa conversa comigo mesmo, eu resolvi que era aquilo mesmo. Eu vi que o fato de que eu tava com essas crises em relação ao curso era o fato de que eu tava tendo muita dificuldade em relação a alguns materiais e que isso tava acabando me afetando, assim, a minha autoestima, né? Porque eu tava com a autoestima muito baixa, muito baixa, autoestima intelectual. E assim, eu posso me sentir feia, mas se eu me sinto burra, eu me sinto no fundo do poço. Então, assim, foi muito difícil nesse quesito, mas eu percebi que, enfim, eu teria que mudar meu método de estudo, eu teria que dar mais prioridade aos textos que eu tava com mais dificuldade, porque acabava que, tipo assim, textos mais fáceis de ler, eu ia dando prioridade, e os mais difíceis eu deixando de lado, e chegava num ponto em que eu tava com tanta coisa, e eu ficava desesperada sem saber pra onde correr. Então, não foi fácil, gente, não foi fácil. Mas, depois de ter uma longa conversa comigo mesma, já nas 3 últimas semanas de aula, eu decidi que realmente eu quero história. E falam, inclusive, que o terceiro período é o período decisivo, que é o período que eu tô agora. Então, assim, se depois dessa crise que eu tive no segundo período e resolvi voltar pro que eu achava e, enfim, ver meus conceitos, meus ideais, eu decidi que realmente é história. Se eu tiver outra crise dessa no terceiro período, eu não sei como vai ser, sabe? Porque, assim, né, depois dessa minha crise no segundo período, foi uma crise assim mesmo. Só que, tipo assim, gente, o negócio é que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu consigo me imaginar, beleza, aqui no YouTube, enfim, gravando conteúdo aqui no Instagram e mostrando muita coisa pra vocês, postando, mas tudo isso muito relacionado ao meu estudo, à faculdade, entendeu? À história. Então, assim, acaba que uma coisa leva a outra, e se eu não fizesse história ao mesmo tempo, eu não sei o que eu ia produzir, porque, né, e eu também não tenho vontade, tipo assim, de fazer outra faculdade, não no quesito de, tipo assim, ai, nossa, não vou mais fazer história, vou fazer, sei lá, um outro curso pra trabalhar com aquilo. Não me vejo trabalhando com nenhuma outra coisa. História, tem uns momentos que eu tenho minhas crises, tenho minhas dificuldades, mas eu prefiro estar tendo dificuldade com isso do que com outra coisa, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, né? Não tem muito pra onde correr, e assim, é isso, basicamente, no mais, é isso. E, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, podem deixar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvida, podem deixar aqui embaixo. Me sigam lá no Instagram, Eu Quero História, porque, né, pra vocês estarem acompanhando minha rotina em tempo real. É isso, gente. Beijão. E pra quem quer fazer história, vai mesmo, entendeu? Vai fundo, faz. Se for isso que você quer, você vai permanecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo, que eu vou adorar tirar as dúvidas de vocês. Beijão, até o próximo. Tchau!